Olha aí, pessoal, parece que a questão do preço dos alimentos é uma das grandes preocupações, talvez a maior preocupação do governo Lula neste momento, comecinho de 2025, e eu já explico o porquê desse vídeo nessas condições bastante diferentes aqui. Mas qual que é o ponto? Já é algo sacramentado que o preço dos alimentos vai continuar subindo em 2025, subiu pra caramba em 2024. Eu fiz vídeo recente aqui no canal fazendo um compilado disso aí, mostrando o quanto que o preço dos alimentos subiu acima da média geral do IPCA, do IGPM, qualquer índice de inflação que você analisar. E parece que 2025 vai ser igual. Os motivos nós os conhecemos bem. E grande parte disso aí tem que ser colocado na conta do Lula, na conta do governo PT, e isso é um problema enorme para o capital político dele e para a capacidade de o Lula ser um candidato viável, um candidato com possibilidade de vitória para 2026. Sim, ano que vem já é ano eleitoral. E a mídia está dando aquela passada de pano legal nesse assunto para tentar manter a viabilidade política do Lula. A gente vai conversar sobre isso, mas antes, deixa eu explicar, meu computador deu problema, meu computador reserva deu problema, tô sem nenhum computador em casa agora. Essas coisas acontecem no final de semana quando é mais difícil resolver. Comecei a providenciar a solução, mas talvez seja pior do que eu esperava. Infelizmente, estou gravando esse vídeo no próprio domingo mesmo, de manhã. Ontem parece que a coisa ia ser um pouco mais fácil, agora já não vai ser. Enfim, né? Por enquanto eu vou fazendo dessa forma aqui. Segunda-feira é um dia mais tranquilo de correr atrás dessas situações aí, né? Mas então peço desculpas desde já pelos transtornos, pela qualidade do áudio que deve estar ruim. Estamos trabalhando nesse sentido. Mas qual que é o ponto principal? Alimentos, em alguns grupos, subiram pra caramba em 2024. E deixa eu fazer um adendo antes aqui, fazer um disclaimer. Esse pessoal da grande mídia fica usando o termo inflação dos alimentos, inflação do café. Isso não faz sentido nenhum. Primeiro, o que é inflação? Você sabe muito bem, é o aumento da base monetária, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. O governo imprime mais dinheiro porque se endivida mais, tem que gerar. O governo está aumentando a dívida em R$ 1 trilhão por ano. Você acha que tem dinheiro no mercado para emprestar a mais para o governo no volume de 1 trilhão por ano? Não tem. Grande parte disso aí vem de dinheiro impresso do nada. É só olhar o gráfico M2 para perceber como que a coisa realmente está seguindo nesse sentido. Então, o governo imprime dinheiro, isso expande a base monetária, aumenta a oferta de moeda, lei da oferta e da demanda, o preço, o valor do dinheiro cai. Tudo que é cotado nessa moeda fica mais caro. Portanto, você acha que a carne subiu 20% em dólar? A carne subiu 20% em Bitcoin? Claro que não, em Bitcoin ela ficou muito mais barata, provavelmente, né? Mas em reais, sim, subiu 20 e tantos por cento no ano de 2024. Então, eu até aceito assim, por benevolência, que o pessoal da grande mídia, para facilitar a compreensão, diga que inflação é aumento generalizado de preços, porque essa é uma consequência da inflação. Então é a mesma coisa que dizer que febre é gripe. Não, gripe é a infecção causada pelo vírus influenza. A febre é o efeito mais visível daquela gripe que está acontecendo no seu organismo. Então eu até aceito, né? É uma forma, digamos, fácil, uma forma simplificada, pueril, de entender o que é inflação. Olhar pela consequência ao invés de olhar pela causa. Eu até aceito. Agora, quando a mídia começou com essa palhaçada que não existia antes, de inflação do café, inflação da carne, inflação dos combustíveis, isso não existe, não há inflação de um item específico. O que há é aumento de preços ou redução de preços, mas isso pode acontecer por uma série de fatores, fatores sazonais. E se tratando de alimentos, tem sim esse caráter, tem sim esse fenômeno da sazonalidade. Você tem questões climáticas acontecendo, aconteceram principalmente em 2024, uma seca mais prolongada, isso prejudica o cultivo do café aqui no Brasil, acaba reduzindo essa oferta. Houve a questão do ciclo da pecuária, que reduziu bastante a demanda, aliás, a oferta por carne bovina, isso tem se espalhado para outras culturas também. Tem uma série de fatores aí que eu já abordei aqui no canal em várias circunstâncias.
mas isso não explica a totalidade. Na verdade, não explica nem a maior parte da alta dos preços, não da inflação, da alta de preços dos alimentos. O que explica isso? A alta do dólar. Esse é o grande problema, que a mídia, de forma canalha, finge esquecer, nem citam que isso está acontecendo. Lá em novembro, quando o dólar não tinha disparado ainda no começo de novembro, o dólar estava aí 5,70, 5,80, naquele momento o próprio jornal o Globo noticiava isso, que a grande causa do aumento do preço dos alimentos naquele momento era o problema climático, é claro, e a questão do dólar, o dólar mais elevado. Só que quando o dólar foi de ladeira abaixo a partir do final de novembro, atingiu os R$6 e não voltou mais nesse patamar, silêncio sepulcral nesse sentido. Agora o pessoal chamou especialistas aí para fazer notícia, mostrando que a questão climática vai continuar pesando no preço dos alimentos. Não! O dólar elevado vai continuar pesando no preço dos alimentos e de tudo mais. Fiz vídeo aqui também falando o quanto que o mês de janeiro vai ter de repasse de preços para o consumidor final. É inevitável que isso aconteça, dado o atual cenário do dólar constantemente acima dos R$6. Não tem como fazer milagre nesse sentido. Os caras do varejo seguraram isso no final de 2024, o quanto puderam, e subiu muito ainda assim, mas tem mais para subir. Os preços estão represados ainda na ponta da cadeia produtiva por causa desse esforço do varejista para tentar segurar um pouco as pontas, mas uma hora chega no fim. Não tem como manter isso de forma indefinida. Então, nós temos o preço, o peso do dólar sobre o preço dos alimentos, que é o grande causador desse cenário. Primeiro, tem muita coisa importada. Trigo é importado, azeite é importado, tudo isso vem de regiões mais temperadas, da Europa principalmente, e aí você acaba tendo que comprar isso, um importador brasileiro compra isso com a cotação em dólar, concorrendo com o mundo todo que usa dólar, e tendo aqui uma moeda desvalorizada, a que mais perdeu valor frente ao dólar, das moedas que valem a pena ser consideradas. Não vou ficar falando de moeda do Egito, moeda do Sudão do Sul, da Nigéria, porque ninguém liga para essas moedas. Então, o brasileiro está com um grande problema nesse sentido aí. Agora vai comprar os itens importados, tem que pagar muito mais caro por eles, e isso tem que ser repassado para o consumidor final inevitavelmente. Agora a coisa fica pior quando você considera que a alta do dólar também vai impactar nas exportações, porque o Brasil está mais barato para o gringo. Então o produtor brasileiro vende mais carne, vende mais café, vende mais outros itens que são produzidos aqui, soja. Qual que é o problema? A produção desses itens, conforme eu falei, já tinha caído por causa de questões climáticas. A oferta estava reduzida. Se a oferta estava reduzida, o preço já iria subir apenas por esse fator. Agora, a oferta caiu, o preço subiu no Brasil e a demanda do gringo aumentou porque o real está mais barato, caramba, o preço vai disparar. Você tem a oferta caindo de um lado, a demanda subindo de outro. Veja que numa economia livre, sem interferência do Estado, isso não acontece. Se a oferta cai, a demanda vai ser puxada para baixo também, porque os preços vão subir. O preço sobe quando a oferta cai, a demanda começa a ser puxada para baixo. Mas não, por causa da desvalorização do real, o que nós estamos vendo é uma oferta caindo e uma demanda subindo ao mesmo tempo, de forma simultânea, só que subindo lá fora, é claro. O que acontece? O preço dispara ainda mais. A carne subiu 20 e tantos por cento por causa da questão da pecuária, do ciclo da pecuária. Não, parte disso foi devido a fatores climáticos, sim. Fatores produtivos, a maior parte por causa da desvalorização da moeda brasileira e do quanto ficou mais barato comprar coisas aqui do Brasil. Então nós vamos continuar em 2025 pagando mais caro por vários itens, inclusive que são fabricados, produzidos aqui no Brasil, porque o dólar vai continuar nesses patamares. Não tem um mísero dia agora em 2025 que ele ficou abaixo de R$6. O pessoal tá festejando porque tá 6,10, 6,9. Caramba, é insustentável manter a moeda desse jeito. O repasse de preços vai ser muito grande para acomodar essa nova realidade. Isso é um problema sério para o governo Lula. A única parte boa dessa notícia é isso. O Lula vai se ferrar nessa história e se o ano de 2025 for inteiro assim, o capital político dele no início da campanha eleitoral vai estar completamente deteriorado.
Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Peço novamente desculpas pela qualidade do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.